Bom dia, irmãos e irmãs. Domingo, dia da devoção comunitária. Domingo, dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. As Escrituras dizem que Jesus afirmou que onde 2 ou 3 dos seus discípulos estivessem reunidos, Ele estaria presente. Nós estamos aqui não por um programa ou por um ritual, mas por um convite de alguém. Jesus quem nos convidou. Não fomos nós que decidimos, em um momento da vida, nos tornarmos devotos de uma religião. Não fomos nós que, no momento da vida, nos demos conta de que a vida é mais transcendência. Mas foi Ele que nos amou. E esse amor dele que nos alcançou, transformou o nosso coração e nos cativou e nos trouxe para cá. Junto com outros irmãos e irmãs, para juntos desfrutarmos dessa presença, a presença do Senhor Jesus conosco. A promessa dele, que a presença dele nunca vai nos faltar, ele estará conosco todos os dias, até o fim. E no fim da história, ele retorna para que nós possamos desfrutar da eternidade. Novos céus, nova terra, uma nova experiência, isenta de sofrimento, isenta de dor. Como diz o salmista, na casa do Senhor nós iremos morar para sempre. Vamos orar juntos, a oração da tradição da Igreja Reformada da Escócia, segundo John Bailey. Ó Santo Espírito de Deus, que te dispões a ser gracioso visitante em cada coração, bastante humilde para te receber, ser presente agora em meu coração e guia-me nessa oração. Eu te dou graças, ó Senhor, por todas as felizes oportunidades e privilégios desse dia, por poder descansar hoje da rotina do trabalho diário, pelo teu convite para santificar este dia ao teu nome, por essa casa de oração e por este culto, comunhão contigo e com os irmãos. Por esse momento que trazemos a lembrança, a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e experimentamos a realidade da sua presença. Pela paz que este dia santificado traz aos nossos lares, e pela paz interior que reina no meu coração. Concede, ó Pai Celeste, que o refrigério espiritual que desfruto neste dia não fique para trás ou esquecido quando amanhã eu voltar às rotinas das tarefas comuns. Há nele uma fonte de força espiritual, há nele um sopro purificador que me pode arejar todos os negócios e atividades. Há nele luz para me iluminar todo o caminho. Por isso, ó Deus, capacita-me a disciplinar a minha vontade, de modo que, nas horas difíceis, eu possa honestamente buscar tudo aquilo porque tenho orado nestas horas de paz. Recebe esta oração com gratidão e louvor por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Mesmo sentados, nós vamos cantar uma canção que é uma oração, uma expressão da nossa incapacidade e a expressão da graça e da bondade de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
purificar de toda injustiça. Leitura do Salmo 7, oração pedindo justiça, hino de Davi. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque Tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de Ti e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, Tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos, pois Tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo, Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo, todos os dias Ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Amém.
Nós vamos ficar em pé agora e vamos cantar um dos hinos mais tradicionais, ou mais conhecidos, ou mais querido do nosso rinário, da nossa música cristã. E nós cantamos agora sobre o céu, sobre o que nos espera. Mas enquanto nós estivermos aqui, e o mar estiver revolto, ou não tão revolto, quando vier a luta, a adversidade, vamos nos sossegar e descansar no nosso Deus, porque Jesus está no barco com a gente. Amém? Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma, de fora vem me acudir, de ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Ó, não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz gozai. Bem alegres. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderás ficar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem naufragar,
Nós vamos ter um tempo de oração e orar através dessa canção, deste hino que pede: Deus, fortalece a tua igreja. Durante este hino, você pode trazer as suas ofertas, a sua contribuição, seu dízimo. Vamos ficar em pé e orar com este hino. Você pode sentar. Você já passou por uma experiência em que você teve o sentimento de que aquilo que você estava fazendo não fazia muita diferença ou era irrelevante? Você já participou de um aniversário em que você levou um presente de todo o coração e quando você entregou, veio uma outra pessoa e entregou um outro presente gigantesco, maravilhoso, mais ou menos assim: você fez artesanalmente uma cartinha e a outra pessoa chega com um carrinho de controle remoto e que solta uma asa e voa também. Como que você se sente? Às vezes a vontade de guardar a cartinha de volta, não é assim? Puxa, a gente fez de coração, mas comparado àquilo que o outro fez, parece que é tão irrelevante, parece que é tão menos. Você já passou por essa situação também de, num projeto, você, na sua participação, perceber que o que você faz é muito menos que os outros? Por exemplo, um ajuntamento que a gente tem que construir algo e carregar tijolos. E você está carregando o seu tijolinho, e de repente passa do seu lado um irmão que carrega 10 tijolos, e outro do outro lado 20 tijolos, e você olha e só consegue carregar um. O que você faz? Esconde, volta para trás, leva até o fim aquele tijolo e nunca mais volta, tenta carregar os 10, mas você não vai conseguir. E talvez algo que seja bem cruel é o que as pessoas estão vendo, que elas estão comentando. Viram? Aquele fez isso e esse, só isso. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã, sobre as nossas atitudes, se faz diferença ou não.
Faz diferença aquilo que eventualmente eu faço ou deixo de fazer. Vamos orar? Pai querido, que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos conduzam, nos guiando, nos dirigindo, nos transformando, nos consolando, nos corrigindo. Que o Teu Espírito que inspirou essas sagradas letras também nos ilumine nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O texto das Escrituras está no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 21. Os 4 primeiros versículos do capítulo 21. Diz assim a palavra: Jesus estava no templo, olhando o que estava acontecendo, e viu ricos pondo dinheiro na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. O texto anterior ao capítulo 21 é um texto em que Jesus, de alguma forma, já está em embate com os religiosos do seu tempo, que tinham uma cosmovisão, uma perspectiva de como se relaciona com Deus, que era baseado muito no mérito, baseado no ritual, baseado no esforço. E é o que a gente chama de religião. O grande problema é que Jesus não validou esse caminho. Jesus não validou essas atitudes. E esses homens religiosos entram em crise, porque era como eles sabiam se relacionar com Deus. Nesse texto que nós ouvimos essa manhã, Jesus está ali no pátio do templo. O templo, centro de toda a tradição religiosa judaica, onde tudo acontecia, especialmente os sacrifícios para perdão dos pecados, as bênçãos e as ofertas. Todo judeu da tradição tinha no seu estilo de vida ofertar algo a Deus. Isso a gente percebe, pensando antropologicamente, que é uma experiência de todas as religiões no mundo. De alguma forma, todas as religiões pensam que o ser humano precisa oferecer algo a Deus, porque de alguma forma todos nós estamos em débito com Deus. Só que a religião entende que essa oferta causa um débito para Deus. Em outras palavras, se eu faço, paguei, comprei, tá quite. Não devo mais nada para Deus. Aliás, se eu ofertar um pouco mais, é Ele que vai dever para mim. Então ele fica na pendência de bênçãos acumuladas. Essa é a mentalidade religiosa que Jesus não validou. Jesus está então no pátio desse templo, um templo para a época uma das grandes maravilhas. Lindo, grande, imponente, que inspirava temor, que expressava uma presença de Deus. Mas Jesus está no pátio do templo, porque esse templo era inacessível para a maioria das pessoas. O pátio era o único lugar democrático, popular, em que homens e mulheres, crianças poderiam acessar. Os outros espaços, não. Jesus estava então no pátio, olhando o que estava acontecendo. É interessante isso, não é? Jesus está ali observando. E eu diria que essa é uma das características de Deus.
Deus vê todas as coisas. Deus observa tudo. Não há nada que seja novidade para Deus. Deus não se surpreende com nada, positivamente e negativamente. Então, nas suas orações, quando você fizer essa oração, você seja sincero. Porque se você contar uma coisa boa para Deus, Ele vai ficar feliz, mas não é novidade para Ele. Mas também não tenha medo de contar teu pecado, por 2 motivos. Primeiro, que Ele já sabe o que você fez, certo? Você não consegue atualizar Deus. Segundo, que não há nada tão feio que Deus não possa aguentar. Deus consegue. Deus observa o mundo todo. Jesus está observando o que acontece naquele pátio do templo, um local que era para inspirar devoção, um local que era para ser um ambiente de encontro com Deus, de transformação, de acerto, de perdão, de reorganização de vida, ressignificação. Mas o texto fala que tinha uma dinâmica muito específica. Jesus viu os ricos pondo dinheiro na caixa de ofertas. Alguns especialistas biblistas sugerem que havia 13 caixas de oferta. O nome que se dá é gasofilácio. Então, o gasofilácio talvez seja esse lugar onde se faz as ofertas. E todos os judeus passavam por ali para fazer as suas ofertas. Jesus observa 2 coisas, 2 grupos de pessoas. Ele observa ricos dando dinheiro. Mas ele também observa uma viúva pobre dando 2 moedinhas. Esse é o coração sensível de Jesus. Quem vai perceber, em meio a tanta gente dando tanto dinheiro, uma viúva pobre dando só 2 moedinhas? Não faz diferença. Mas aqui a gente já começa a perceber que o texto expõe não só o que está acontecendo, a dinâmica humana, mas também expõe como Deus pensa, como Deus sente e como Deus avalia as coisas. O fato do evangelista falar viúva e qualificá-la de pobre é muito significativo. Por quê? Naquela cultura, as mulheres sós, ou seja, que não tinham pais ou que não tinham maridos, elas iam para uma condição de vida que era quase a situação de penúria na sociedade. Elas dependiam de pessoas. Mas quando ele qualifica de pobre, ele está dizendo que essa viúva, que já está numa situação difícil, ela é a mais pobre dos pobres. Em outras palavras, ele está dizendo que essa é a total desamparada da sociedade. Ninguém olha para ela. Se num primeiro momento Jesus observa isso, e talvez coisas que nós jamais observaríamos, num segundo momento Jesus comenta com os seus discípulos. Jesus tem uma intenção agora. Uma coisa é a gente observar, a outra é a gente fazer um comentário. Não é assim que a gente faz no cotidiano? Você viu o que aconteceu? O que você acha disso? Você viu o que aconteceu? Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Vocês viram? Jesus diz: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Uau, essa é uma bomba.
essa é uma bomba, porque a conta não fecha. O texto diz que ela deu 2 moedinhas, e essas moedas eram as moedas as de menor valor que existiam. É como a gente falasse do 1 centavo, que nem existe mais, eu acho, né? Só quem coleciona. 1 centavo. Ela deu 2 moedas de 1 centavo. E Jesus fala que essa mulher deu mais do que todos, e provavelmente Jesus está dizendo, ela não deu mais do que um deles, ela deu mais do que todos eles somados. O que é um escândalo para aqueles discípulos que estão ouvindo. Jesus está enxergando mal. Ele não viu quanto aquelas pessoas ofertaram? Jesus comenta: os ricos dessa história deram o que estava sobrando. A viúva pobre deu tudo o que tinha para viver. Veja esse detalhe. O texto original, ou a palavra original, tem a ver com bios, de vida. É como se o evangelista Lucas estivesse dizendo assim: olha, ela entregou e vai morrer porque ela não tem mais nada. Não tem nada que possa sustentar a vida dela. Acabou ali quando ela deu as 2 moedas. Isso é muito forte. Mas isso não passou despercebido. Nenhuma pessoa conseguiria enxergar isso. Ou, quando as pessoas olhassem, talvez dissessem: nossa, para que 2 moedas? Vai até sujar o nosso ofertório. Não faz a menor diferença. Você já foi assim com troco? Quando você recebe um troco e vem aquelas 2 moedinhas assim, originalmente eram prateadas e agora já são marrom. Já viu isso? E aí você, não, pode ficar com essa moeda. Você nem quer pegar. É assim que as pessoas enxergavam aquela mulher. Desnecessária. Não faz diferença nenhuma para nós. Mas a sociedade também enxerga aqueles ricos dessa história como as pessoas mais relevantes e necessárias. Esses fazem diferença. O que eles fazem faz diferença. Mas a lógica de Jesus tem um outro olhar, um outro princípio. Por que Jesus diz que aquela mulher deu mais do que todos, sendo que, quando a gente ouve a história, a gente sabe que aqueles ricos deram mais do que ela? Essa narrativa transcende a ideia de dinheiro, do dinheiro especificamente. Ela aponta para a forma de como a gente encara a nossa relação com Deus. Ao aconselhar casais, né, eu falo que há 2 formas de pensar o casamento: aquela forma contratual e a aliança. A forma contratual é o que a gente vê na sociedade corriqueiramente. Eu tenho as minhas demandas, o outro tem a dele, e a gente vive assim. Se ele cumpre, eu cumpro. Se eu não cumpro, ele não cumpre. Se ele não cumprir, eu aciono ele na justiça, cancelo o contrato, me separo. Eu parto do pressuposto que o outro tem que me satisfazer naqueles itens que eu coloquei no contrato. Na perspectiva de Deus, o casamento nunca é contrato, é uma aliança. E aliança significa: nós estamos juntos para sempre, para o que der e vier. E quem é casado sabe que não consegue cumprir todos os itens do contrato. É impossível.
Por isso que Deus, sabendo disso, já coloca o casamento como uma aliança. Mas muitas pessoas se relacionam com Deus de forma contratual, ou como consumidores. Por exemplo, eu vou participar do culto se eu preciso de Deus, alguma coisa, saúde para mim ou para algum familiar, ou se eu preciso de emprego, ou se eu quero comprar uma casa. É um contrato. Se Deus for bom comigo, eu continuo com Ele. Se não, eu tento outra coisa. E é por isso que Jesus fala que aquela mulher deu mais do que todos, porque ela tinha uma perspectiva de relacionamento com Deus diferente. Veja, uma mulher tão pobre e sem amparo na sociedade, ela não precisaria dar nenhuma oferta. Ela está numa condição de receber ajuda. E é justo que uma viúva receba ajuda. E nessa sociedade ainda, uma viúva pobre receber ajuda é o mais justo. É um pecado da sociedade desamparar uma mulher assim. Mas não é assim como ela se vê. Você percebe que ela poderia estar no pátio do templo pedindo moedas, ao invés de estar dando moedas. Ela poderia estar no pátio do templo esperando aqueles ricos chegarem com o seu dinheiro e pedir para eles. Você percebe que ela poderia justificadamente se colocar como vítima, como necessitada. Mas a história mostra ela de igual para igual com os outros. Ela não é vítima. E ela poderia ter ofertado uma moeda só, e já seria metade de tudo que ela tem, de todo o patrimônio. Ela poderia ter ofertado uma única moeda. E eu imagino que uma moeda dela seria suficiente para dizer que ela ofertou mais do que todos os outros. Jesus está falando, essa mulher se relaciona com Deus de forma completa e total. Os outros, de forma calculada e restrita. Eu dou para Deus aquilo que sobra, seja questão financeira, dinheiro, seja tempo, seja afeto, seja dedicação de alguma forma. Primeiro eu, e se sobrar, eu oferto para Deus alguma coisa do meu dinheiro, do meu tempo, das minhas emoções, dos meus dons e talentos. Essa mulher pensa o seguinte: quem sou eu? A vida passa muito rápido. Tudo é dele e eu sou dele. Eu tenho 2 moedas. E eu o amo. E é isso que eu posso oferecer. E isso é tudo o que eu tenho. E é tudo o que eu vou oferecer. E ela coloca as 2 moedas. Isso não passa despercebido por Deus. Deus vê todas as coisas. Deus sabe o que está no nosso coração. Ele sabe exatamente que tipo de relacionamento, de negócio eu estou propondo para Ele. Deus não é ingênuo. Deus é puro e santo, mas ingênuo não. Deus sabe todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. E Ele nos convida para uma caminhada de verdade. Não é para um negócio. Não é para um contrato. Ele nos convida para fazer parte da vida dEle. E para nós confiarmos em tudo aquilo que Ele nos diz. Resto, sobra. É o que muita gente tem para oferecer para Deus. Só que
Assim como aqueles ricos desse texto, eles não enxergam assim. Eles acham que eles estão ofertando muito e mais que os outros, mais que a viúva pobre. Estão enganados. Resto sobra. Quando Deus olha para nós, Ele nos olha com amor, que é um amor completo e total, sem reserva. E ao olhar para a humanidade que foi imersa no pecado, como a Bíblia chama esse mal que existe presente, quando Ele olha para a humanidade nessa condição, Ele ama de verdade. De verdade. Deus poderia fazer o seguinte: vê aí alguns anjos que não estão na escala do céu, esses que não estão fazendo muita coisa, manda lá para a terra para ver se dá um jeito nesses seres humanos. Deus poderia ter pensado: olha, vê alguma coisa que está sobrando aqui no céu, manda para a terra, para ver se melhora um pouquinho a condição daqueles seres humanos. Deus poderia dizer assim: olha, vamos reservar 1% daquilo que a gente constrói, que a gente produz aqui no céu, e a gente compartilha com aqueles miseráveis seres humanos lá na terra. Deus não dá sobra para os seres humanos. Deus não dá resto para os seres humanos. Ele olha para nós e fala: eu vou até eles. E é isso que o Evangelho conta, que Deus se faz carne. O todo do universo se reduz à nossa existência para nos mostrar o quanto Ele nos ama. Deus não manda recado, Deus não manda uma religião, Deus não manda anjos. Ele vem em pessoa. O próprio Deus se esvazia de tudo o que é e o que tem e vem na nossa direção. O que sobra ficou para lá. O que vem até nós é o todo. Como diz o Evangelho, a glória de Deus desceu plenamente na nossa existência. Não faltou nada. Deus deu tudo o que tinha, por amor a mim e a você. E Ele deu tudo o que tinha como uma oferta por nós. A Bíblia diz que esse nosso mal nos afasta de Deus, e o nosso destino natural como seres humanos é sermos condenados eternamente. Nós temos uma dívida que a gente não tem como pagar. Nós somos maltrapilhos, com a expressão que Brennan Manning, um dos pais da espiritualidade contemporânea, usa. Nós somos maltrapilhos, necessitados, não temos nada a não ser uma grande e mega dívida. A única chance é se alguém vier e pagar isso. Deus decide pagar por nós a própria dívida. E Ele envia o valor dessa dívida. Não o que sobra, mas tudo. Ele dá de si mesmo, como oferta. Naquela cruz, Jesus pendurado é uma oferta. Ele está se ofertando por mim e por você. Esse é o valor da dívida. Mas o Pai o ressuscita, dizendo: a dívida foi paga então. E agora em Jesus nós temos o perdão e o convite para vivermos para Ele agora. Agora você veja a disparidade ou incoerência. Ele nos dá tudo
E quando vamos até Ele, nós damos o que sobra. Resto. Quem é pai e mãe não dá sobra para os filhos, não dá resto para os filhos. Aqui uma palavra, agora mais para os maridos, né? A Bíblia diz que o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E a gente chamaria isso da espiritualidade da doação, do martírio. Você, marido, primeiro sua esposa se alimenta, é suprida, depois seus filhos. Fique você com o resto, mas não ofereça o resto para sua esposa e para os seus filhos. Isso não é digno de um discípulo de Jesus. Há muitos que primeiro se saciam, se sobrar, oferece. Não é digno diante de Jesus também. Nós temos a cara de pau de oferecermos para Ele restos, seja dos nossos recursos financeiros, seja do nosso tempo, seja dos nossos dons, da nossa inteligência, seja das nossas emoções. O interessante do texto é que não tem um valor específico, porque esse valor é proporcional àquilo que a gente recebe de Deus. A própria ideia de dízimo é isso. Não importa quanto você ganha, separa 10% para ofertar. E como eu já disse, isso é o mínimo que você pode. É um mínimo. Se você fizer isso, não fique orgulhoso, porque isso é o mínimo que se pode fazer. Do teu tempo. Você tem 24 horas num dia. 24 horas. Quanto você oferece do seu tempo para Deus? Se sobrar, se não estiver cansado, se der tempo. Dos teus talentos, quantos dons Deus te deu? Capacidade de realizar coisas, de resolver coisas, de criar coisas. O quanto disso você retorna para Ele? Das suas emoções, da sua devoção. Restos é o que Deus tem recebido. Sobra. Eu gostaria de, nessa manhã, desafiar você a reorganizar a sua devoção a Deus. De você lembrar que quando Ele olhou para você e amou você, Ele não deu o que sobrava. Ele deu tudo o que Ele tinha, sem restrição alguma. E que agora não é algo que Ele cobra de você, mas é algo que Ele libertou você para você poder expressar. Deus não precisa de nada da gente, absolutamente nada. Não há nada que você possa ofertar a Deus que vá melhorar Deus ou vá ajudar Deus. Tudo pertence a Ele. Deus não precisa de nada. Mas quando Ele nos salva, não é para nós nos tornarmos empregados dEle, ou porque agora Ele tem mais gente para capitalizar, não é isso. Quando Ele nos salva, Ele nos liberta para que agora a gente consiga expressar o nosso amor para Ele de forma completa, total e integral. Agora que você foi salvo por Jesus, como você tem expressado isso a Deus? Deus nunca vai cobrar da gente coisas além daquilo que Ele nos dá. Toda a fortuna daqueles ricos, eles receberam de Deus. Deus é a fonte. As 2 moedinhas de cobre que aquela mulher recebeu, ela também recebeu de Deus. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que, de alguma forma, essa nossa doação ou não, expressa o que realmente está no nosso coração.
O problema é o coração. O problema é o que está no coração. Quem mais recebeu perdão, mais vai ser grato. É o que Jesus já disse. Quero convidar você a ter um tempo de oração, fechar os seus olhos e orar ao Senhor a partir dessa palavra. E depois nós iremos orar juntos. Ao ouvirmos essa história, Jesus nos mostra que não é Ele quem precisa, somos nós que precisamos. Ao ofertarmos de alguma forma nossos recursos financeiros, de tempo, de talento, emocional, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, nós estamos revelando o que a gente realmente pensa acerca de Deus. Deus não precisa, nós é que precisamos. Nós vamos cantar mesmo sentados esta canção, que é uma oração. Se você deseja transformação na sua vida, se você quer essa ressignificação, então cante essa canção como a sua oração para o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nós temos alguns avisos. Quero convidar o presbítero Arthur, ele tem informações sobre os nossos cursos de formação.
Não estava combinado de usar esse microfone aqui, né? Mas eu já falei um pouco no domingo passado sobre a escola dominical. Então, se você está interessado em ser aluno da escola dominical, tem uma lista ali no átrio, já tem 30 nomes. Gostei de ver que tem gente que tem o nome repetido lá. Né? A pessoa colocou e depois a mãe foi lá e colocou de novo. Esse está com o lugar garantido. Então, se você está interessado em ser aluno da escola dominical, coloque seu nome lá na lista. Nós teremos uma classe para adolescentes e jovens. Ali está de 12 a 18 anos. Se você vier e falar assim, eu tenho 19, posso? Pode. Eu tenho 20, pode. Né? Então, assim, uma referência não é um impedimento se você tem 19 ou 20, tá? Então, pode participar também com os adolescentes jovens. A gente vai continuar usando o material do Pense Laranja, que a gente estava usando até no ano passado, né? Tá? A gente vai ter duas turmas ou dois cursos para adultos. Então, primeiro a gente vai ter a trilogia lá do James Bryan Smith, que a gente já teve também antes da pandemia. Tudo era antes da pandemia, né? Então, Maravilhoso e Bom Deus, Maravilhosa e Boa Vida, Maravilhosa e Boa Comunidade. Se você já tem um tempo de caminhada aqui na igreja e quer se aprofundar na espiritualidade, esse é um curso para você, tá? Então vai durar o ano inteiro esses 3 livros. E um outro curso com revistas temáticas. Então, as revistas já chegaram, elas estão aqui, os professores já pegaram. Se você, professor, ainda não pegou, me procure, eu tenho algumas ali comigo. Então, uma turma, uma revista com um tema Creio e Confesso, baseada no Credo Apostólico. Então, você está chegando aqui agora, na nossa igreja, iniciando a sua caminhada com Jesus, esse é o curso para você, Creio e Confesso. Então, aqui a gente vai conversar sobre o que nós cremos e por que nós cremos. Então, você que está chegando agora, iniciando sua caminhada, esse é o curso para você. Você já está um tempinho com a gente, quer dar mais alguns passos, é a outra revista, Servindo ao Deus Vivo em Novidade de Vida. Então, a gente vai falar sobre santificação, sobre serviço. Então, você que já tem mais uns passos adiante, essa é a classe para você. Que mais? Tem mais um slide sobre isso. Antes da pandemia também a gente tinha aqui o CTM, que funcionava às quintas-feiras, no período da noite. A gente vai chamar agora de Núcleo de Espiritualidade e Artes. Num primeiro momento, espiritualidade, mas nós queremos ter cursos de artes, né? Técnica vocal, instrumentos musicais, quem sabe artes plásticas, né? Então a gente quer ter usar o nosso espaço aqui também durante a semana para isso. No primeiro momento a gente vai ter formação espiritual, com o mesmo material que a gente vai usar aqui na escola dominical. Então, você pode fazer um desses 2 cursos aqui na escola dominical e na quinta-feira fazer o curso de formação espiritual 1 com os livros do James Bryan Smith. E nós teremos também formação espiritual 2 para quem já participou do curso de formação espiritual com esses livros do James Bryan Smith. A gente vai ter formação espiritual 2. A gente vai ter 3 livros. Ali na foto tem 2 livros, mas serão 3, tá? Livros do Richard Foster e do Peter Escaseiro. Para o Núcleo de Espiritualidade e Artes, as vagas são limitadas. Para a escola dominical, não. Se eu tiver 200 alunos, a gente vai achar espaço e achar professor para todo mundo. Mas para quinta-feira, as vagas são limitadas. Então, eu quero que você me procure. Eu vou te dar uma ficha de inscrição. Você vai preencher com seus dados, algumas informações, para a gente poder reservar a vaga para você na quinta-feira. Então, nós teremos cursos aos domingos, depois do culto da manhã, e às quintas-feiras, às 19 horas. Vai começar a escola dominical no dia 26, volta um aí, Caio, por favor. No dia 26, isso, a partir do dia 26, domingo, a gente vai ter uma primeira aula mostrando o material, falando das classes, distribuindo os alunos, enfim. E no dia 23, então, logo depois do carnaval, a gente vai começar o curso nas quintas-feiras. Vai estar com a gente um convidado especial, ministrando na quinta-feira, e vocês já o conhecem, mas eu não vou dizer quem é, tá bom? O pastor Cássio quase falou. Quase falei.
Então é isso, obrigado. Legal. Temos mais avisos? Então, a nossa igreja sempre participou desse movimento do Dia Mundial de Oração e que ele acontece em lugares diferentes, em igrejas diferentes. Então, no dia 3 de março, às 14h30, será na Igreja Metodista Central de Campinas. Jovens, nós temos uma programação no dia 25, das 10 às 16 horas. Então, reserve essa data, se programe. Então, nós estamos reorganizando a nossa caminhada como jovens. Eu não, né? Maneira de falar, né? Os jovens estão organizando a sua caminhada. Temos mais um... Não? A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Independente, ela tem um braço que é chamado Coordenadoria de Adultos. Então, formada por membros das igrejas locais, e essa coordenadoria tem uma diretoria nacional. E a composição dessa diretoria nacional é feita através de uma eleição. A denominação, então, está propondo que ela seja online. Então, se você quiser participar dessa votação da coordenadoria de adultos, não é de crianças nem de jovens, mas de adultos, nós divulgaremos mais informações de como você pode fazer isso. Será coordenada, então, pelo presbitério. Ok? Vamos ficar em pé e encerrar a nossa celebração. Vamos receber a bênção. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado, para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e a comunhão, o consolo e a transformação do Espírito Santo esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém.